Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da cascata do ácido araquidônico. É bastante importante a gente entender essa cascata para facilitar o entendimento do mecanismo de ação e das reações adversas dos anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, tá? Que se você ainda não estudou, não se preocupa, você vai estudar, tá? E aí você já vai saber do que se trata. Quando a gente fala da cascata do ácido araquidônico, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é: o que é o ácido araquidônico? Tá? Muitos não sabem que o ácido araquidônico é um ácido graxo poliinsaturado do tipo ômega 6, tá? Então, o precursor do ômega 6, ele é oriundo da nossa dieta, e é o ácido linoleico. Antes de falar propriamente dita do metabolismo do ácido araquidônico, eu gostaria de olhar com vocês um pouquinho antes, tá? Então, como que a partir do ácido linoleico a gente obtém o ácido araquidônico, tá? Então, olha lá. O ácido linoleico, que é o nosso precursor de ômega 6, né? Que a gente encontra no óleo de girassol, de milho, de soja. Ele vai ser metabolizado inicialmente pela delta 6 de saturase em ácido gama-linolênico. Ácido gama-linolênico, talvez vocês já tenham ouvido falar há alguns anos, ele teve um foco muito grande na mídia. A gente encontra cápsulas de ácido gama-linolênico para vender na farmácia, né? O ácido gama-linolênico, ele é bastante encontrado em quantidades importantes no óleo de prímula, tá? Que é um dos mais estudados. E alguns estudos mostram que ele tem efeitos benéficos a nível de colesterol, triglicérides e resposta inflamatória, tá? A gente sabe que existe uma discussão a respeito do ômega 6 e resposta inflamatória, tá? Muitos afirmam que o ômega 6 ele é pró-inflamatório, não é? Mas quando a gente olha o processo metabólico do ácido linoleico até o ácido araquidônico, que é o que a gente está fazendo agora, a gente consegue visualizar que o ômega 6 ele também tem uma ação anti-inflamatória, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, nos quesitos nutricionais de ômega 6, mas eu gostaria que vocês fossem bastante críticos quando vocês ouvissem ou lessem a respeito desse tema, tá bom? Bom, voltando para a nossa cascata, então ácido gama-linolênico, ele vai ser alongado em ácido diomo-gama-linolênico. Esse eu tenho certeza que vocês não ouviram falar dele. O ácido diomo-gama-linolênico ele é pouco conhecido, tá? Mas ele é muito importante. Ele pode ter efeitos anti-inflamatórios diretos no nosso organismo, ou ele pode ser metabolizado pela ciclooxigenase, a famosa COX, em prostaglandinas da classe 1 e 3, que tem efeitos anti-inflamatórios, tá? Daí a grande importância do ácido diomo-gama-linolênico, tudo bem? Só que, se ele não tiver esses efeitos diretos e se ele não for metabolizado pela COX, ele vai ser metabolizado pela delta 5 desaturase em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, que é o famoso, né, o grande conhecido, que vai então ser metabolizado pela lipoxigenase ou pela ciclooxigenase, a COX, né? E como produtos finais, teremos aí prostaglandinas com efeitos pró-inflamatórios, tá bom? Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês justamente o processo que ocorre até a formação do ácido araquidônico. Então, antes do ácido araquidônico, nós temos o diomo-gama-linolênico, que tem efeitos anti-inflamatórios. Nós temos o ácido gama-linolênico, que também apresenta efeitos anti-inflamatórios, tá?
principalmente por ele ser o precursor do diomo-gama-linolênico. Nós temos aqui o precursor do ômega 6 da dieta, que é o ácido linoleico. Né? Feito isso, nós já sabemos de onde vem o ácido araquidônico. E daí? A partir daí, o ácido araquidônico, quando a cascata é desencadeada, ele vai ser metabolizado pela ciclooxigenase, pela COX, ou por peroxidases, tá? Ele vai ser metabolizado inicialmente em prostaglandina G2, e em seguida essa prostaglandina G2 vai ser metabolizada em prostaglandina H2. A prostaglandina G2 e H2, elas têm uma meia-vida muito curta, tá? Então, elas não têm efeitos importantes no nosso organismo, tá? Elas são aí precursoras dos produtos finais da cascata. Esses sim é que vão ter efeitos fisiológicos bastante importantes, tá? Como vocês podem observar, o ácido araquidônico, para ser convertido em prostaglandina G e a prostaglandina G para ser convertida em prostaglandina H, sofre ação tanto da COX quanto de peroxidases, tá? A COX, obviamente, ela tem o papel mais importante, mais relevante nessas conversões, mas as peroxidases não podem ser esquecidas, tá? Então, a prostaglandina H2, depois de formada, olha lá, ser rapidamente convertida em produtos finais. E aí entram outras enzimas, tá? As sintetases. Então, a tromboxano sintetase, prostaglandina sintetase, prostaciclina sintetase. Os produtos finais, prostaglandina I2 ou prostaciclina, né? Prostaglandina E2 e tromboxano A2. Então, vejam que os eicosanoides, essas prostaglandinas que são formadas a partir do ácido araquidônico, eles pertencem à classe 2, tá? Classe 2 é uma classe pró-inflamatória, tudo bem? Diferente das prostaglandinas, que são formadas a partir do ácido diomo-gama-linolênico, que são prostaglandinas da classe 1 ou da classe 3, que são anti-inflamatórias, tudo bem? Então, isso às vezes gera muita confusão em sala de aula. Se fala muito da COX, a ciclooxigenase, e parece que a COX é que vai diretamente formar, por exemplo, o tromboxano A2, tá? E como vocês podem visualizar nessa imagem, que é uma imagem bastante sucinta da cascata, a COX ela vai atuar na conversão do ácido araquidônico e na conversão da prostaglandina G2. Para a prostaglandina H2 formar os produtos finais, nós temos as enzimas específicas, tá? Então, em cada tecido, em cada célula do nosso organismo, nós vamos encontrar essas enzimas específicas. Então, existem tecidos em que eu vou encontrar tromboxano sintetase. Existem tecidos, células, que eu vou encontrar prostaciclina sintetase. Existem outras células, tecidos, em que eu vou encontrar a prostaglandina sintetase, tromboxano sintetase, tá? Então, a concentração dessas enzimas que atuam para a formação dos eicosanoides, tá? Que são os produtos finais da cascata de ácido araquidônico, variam de acordo com as células, com o tecido, tá? Do nosso organismo. Esses produtos finais vão atuar quando eles se ligarem aos receptores, tá? Então, existem diversos receptores que nós encontramos nos tecidos e quando essas prostaglandinas, o tromboxano, se ligam nesses receptores é que eles vão gerar os seus efeitos, tá? Algo importante de se falar a respeito da ciclooxigenase é que nós temos a ciclooxigenase 1, a ciclooxigenase 2, tá? Alguns artigos e livros relatam ciclooxigenase 3, tudo bem? De forma geral,
A COX-1, ela é constitutiva, ela está presente normalmente nos tecidos, em situações fisiológicas. A COX-2, ela está presente somente por indução. Então, se existe um processo inflamatório, a COX-2 está presente, tudo bem? E a COX-3, ela estaria relacionada com o controle da temperatura, nível do sistema nervoso, tá? Ocorrência de febre. Hoje, os livros e artigos já indicam que a COX-3 é um subtipo de COX-1, tá bom? Mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês, quando vocês forem ler a respeito da cascata, é que não é regra que COX-1 é constitutiva e COX-2 sempre vai ser induzida por inflamação, tá bom? Um exemplo clássico é a presença da COX-2, por exemplo, nas células que revestem os vasos sanguíneos, tá? Então, independente de ter ou não inflamação, a COX-2 ela está presente no endotélio, né? E vai ser bastante importante para a formação de prostaciclina. Alguns estudos mostram que ela está presente nessas células, talvez pela força de cisalhamento do sangue, né? Quando passa por esses vasos. Outro exemplo é a presença da COX-2 nos rins, tudo bem? Independente da existência de inflamação, assim como no trato gastrointestinal, tá? Então, não é regra que a COX-2 ela vai surgir apenas quando existe inflamação, tudo bem? Existem situações em que ela vai ser encontrada independente de se ter ou não inflamação, tá? E justamente essas situações em que ela é encontrada sem inflamação, assim como a COX-1, que é a constitutiva, tá? Vai levar a ações desses eicosanoides protetoras do nosso organismo, tudo bem? Então, prostaglandina E2, por exemplo, ela não vai ser apenas uma prostaglandina pró-inflamatória que vai induzir inflamação. Ela também vai ter ação citoprotetora, tá bom? Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro com vocês. COX-1, COX-2, de forma geral, COX-1 é constitutiva, COX-2 é induzida por inflamação, de forma geral, porque não é regra, tá bom? Outra coisa, não esqueçam, as sintetases, a concentração das sintetases variam de acordo com o tecido, com a célula, tá? E as prostaglandinas, elas vão ter efeitos tanto no processo inflamatório, falando da classe 2, são pró-inflamatórias, assim como elas vão ter importantes efeitos citoprotetores, tá? E é pensando nesses efeitos citoprotetores que a gente vai acabar encontrando as reações adversas dos AINES. Os AINES, de forma geral, eles vão atuar a nível de ciclooxigenase. Eles vão inibir a ação da COX. Se a COX não consegue atuar, o ácido araquidônico não vai ser convertido em prostaglandina G, prostaglandina G não vai ser convertida em prostaglandina H, consequentemente, as sintetases não terão produto para metabolizar os eicosanoides, os produtos finais da cascata, tá? Quem pode perguntar, mas e a peroxidase? A peroxidase, ela tem a capacidade de metabolizar ácido araquidônico, prostaglandina G, tá? Só que numa proporção muito menor do que a ciclooxigenase. Existe até um estudo que discute a respeito disso, se essa capacidade de conversão dessa peroxidase teria importância fisiológica, tudo bem? Então, olha lá, atuar nessas ciclooxigenases, eles vão impedir que o ácido araquidônico seja convertido nas prostaglandinas intermediárias, tá? Então, dessa forma, eu impeço a formação dos produtos finais. Nós temos os anti-inflamatórios seletivos
e não seletivos, tá? Não seletivos, eles costumam inibir tanto COX-1 quanto COX-2, né? Mas existem não seletivos com uma certa tendência em inibir mais a COX-1 do que a 2, tá? Ou um pouquinho mais a 2 do que a 1. Existem os seletivos, que são os COX-IBs. Esses inibem apenas COX-2, tá? É bastante complicado usar os COX-IBs, né? Porque eles aumentam o risco do paciente ter um infarto, um AVE. Então, tem que avaliar bastante risco-benefício. Tudo bem? E acho que é basicamente isso, pessoal. Então, hoje, o que eu gostaria é que vocês visualizassem o metabolismo do ômega 6, desde o precursor até os eicosanoides finais da cascata do ácido araquidônico. Sabendo isso, na nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito dos efeitos desses eicosanoides, tudo bem? E aí, a gente vai conseguir discutir as reações adversas e o mecanismo de ação dos AINES em mais detalhes. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de seguir no Instagram, de ativar o sininho, de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos. Muito obrigada!